Se você quer começar a estudar redação do zero, esse vídeo é perfeito para você. Vem construir a melhor redação da sua vida. Redação Tática 1000 no ar. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a estrutura básica da redação do Enem. Ou seja, a gente vai entrar na mente do Enem e entender o que ele quer do aluno na redação. Então o intuito desse vídeo é passar a estrutura básica. Repito, a estrutura básica. A grosso modo, o que a redação do Enem quer em cada parágrafo, na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, para você. É muito importante entender a cabeça de cada vestibular, de cada banca de redação. Então, se você vai fazer uma redação que pede um artigo de opinião, estude um artigo de opinião. Se pede uma carta, estude uma carta. E qual é o gênero do Enem? É o texto dissertativo argumentativo. Nesse gênero, você tem que defender o seu ponto de vista, você tem que ter um senso crítico. Você vai entender melhor ao longo do vídeo. Mas não basta só você escrever bonitinho, perfeitinho lá, com a letrinha bonita, palavra bonita. Não. O Enem basicamente quer saber a sua opinião. Então, não tem que ficar em cima do muro. Você vai ter que lançar as teses que você vai entender logo, argumentar sobre elas, fazer uma proposta de intervenção, enfim, tudo isso você vai entender ao longo do vídeo. Então não se esqueça, prova do Enem, defender pontos de vista, mas não em primeira pessoa. É um texto em terceira pessoa, gênero dissertativo argumentativo. Então bora lá. Entrando na estrutura física da redação. O que a gente aconselha, e se você perceber na grande maioria das redações nota 1000, os textos são constituídos com 4 parágrafos. Isso mesmo, 4 parágrafos. E o que tem que vir em cada um desses parágrafos? O primeiro parágrafo é o de introdução. Basicamente, a grosso modo, na introdução, você precisa apresentar o tema e apresentar as duas teses. Você não sabe o que é tese? Calma que eu te explico. O Enem normalmente costuma cobrar uma problemática, ou seja, um problema, um desafio, um impasse que está acontecendo principalmente em território brasileiro. E toda problemática tem os seus culpados. Simples assim. As teses são os culpados. Então você sempre tem que pensar em duas teses e apresentar elas na introdução. Então, repetindo, introdução, apresentar o tema e apresentar as duas teses. Repito, apresentar. Você não vai argumentar, você não vai defender ela ainda. Você vai apresentar. No seu desenvolvimento, você vai vestir o terno de advogado. Por quê? Porque você vai defender e argumentar sobre essas duas teses que você expôs lá na introdução. Eu disse que eram 4 parágrafos, né? O primeiro foi para a introdução, o segundo e o terceiro são para o desenvolvimento. Justamente por isso, são 2 parágrafos de desenvolvimento. Um para uma tese e outro para outra tese. Simples assim, fácil de entender. Repetindo, desenvolvimento, argumentar e defender sobre a sua tese. É aí que a gente fala de defender o seu ponto de vista. E na conclusão, obviamente o nome já é bem sugestivo. Você vai concluir, fechar o seu texto. Mas na prova do Enem existe uma particularidade que se chama proposta de intervenção. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas eu vou te explicar o que é. Lembra que eu falei que a redação costuma cobrar uma problemática? Então agora, você é o responsável por solucionar essa problemática. E como você vai solucionar ela? Você vai sugerir algo. Sugerir o quê? Sugerir uma proposta. Como é que você vai elaborar essa proposta? Respondendo 4 perguntinhas. Quem vai fazer? Por exemplo, o governo vai fazer, alguma instituição, alguma empresa. Quem vai fazer? O que vai fazer? E aí você vai pensar em alguma coisa que esse agente interventor vai ter que fazer. Como vai ser feito e para que vai ser feito. Respondendo essas 4 perguntinhas, você tem uma proposta de intervenção bem elaborada. No decorrer do nosso canal, a gente vai trazer aqui alguns exemplos de conclusões nota máxima, introduções nota máxima, desenvolvimento nota máxima, e você vai entender isso muito melhor. Esse vídeo foi um vídeo básico para você que quer começar a estudar do zero e não sabe ainda sobre a estrutura da redação do Enem. Mas agora eu tenho certeza que você já sabe e está pronto para começar seus estudos. Então, conte com a gente, Tática 1000 está aqui para qualquer dúvida. Valeu!